boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, sei lá, a hora que virem isto. E hoje estou aqui para falar do novo Papa, ok? Eu já tinha feito um post em relação à Igreja. Acho que tivemos muita sorte com a eleição deste Papa norte-americano. Contra todas as odds, tivemos um Papa, ou temos um Papa norte-americano, que é o Sr. Francis qualquer coisa, deixa-me ver aqui como é que ele se chama. A gente sabe que é o Leão XIV. Atenção que este Papa tem um currículo muito grande, pessoal. Até que os Papas mais bem preparados tinham sido Paulo VI e o Bento XVI. Portanto, o Ratzinger. E então é assim, antes de começar a falar de religião, ou sobre o Papa, quero que o pessoal saiba que, aliás, tem aqui amigos no Facebook que podem confirmar isso. Eu, até aos 14, 15 anos, 16 por aí, até 16, 17 anos por aí, andei sempre em núcleos de igrejas. Andei no núcleo de igreja de jovens da Paróquia da Boa Vista e depois também do Santíssimo Sacramento. Portanto, os padres com que eu mais lidei diretamente foi com o Padre Carrara, da Paróquia da Boa Vista, e com o Padre Jorge, do Santíssimo Sacramento. Curiosamente, o Padre Jorge, que hoje deve ter para aí 101 anos, e foi o padre que me batizou, aqui é a opção. O Padre Carrara foi o padre com que eu tive mais conflitos. Quando conheci o Padre Carrara, eu devia ter para aqui uns 10 anos. E não tenho boas memórias dele. Lembro-me que eu, na Paróquia da Boa Vista, cheguei a fazer teatro e jogava xadrez também. E um dia houve uns acólitos dele, não era bem aqueles acólitos que o ajudavam na missa, porque o Padre Carrara, quando chegou a Portugal, era assim um homem alto, muito bonito, assim com pós oleodesca. E para vocês terem uma noção, uma homilia antes do Padre Carrara, imagina, estavam 50 pessoas. Quando era o Padre Carrara a dar, aquilo parecia o estado de dragão, cheio, lotado. Pronto. Pronto, eu fazia teatro, jogava xadrez, gostava dos movimentos cristãos, católicos, e lembro que tinha 11 anos, estava num dia à noite, não posso precisar o dia, estávamos num ensaio de teatro, para uma peça de teatro, do qual eu participava e era um dos principais atores. Portanto, estamos a falar de teatro, digamos, juvenil, não é? Em função de idade. Lembro que o Padre Carrara entrou lá, depois de ter chamado a um acólito dele carneiro. Disse: Padre, tu és um carneiro do Padre Carrara. E então um dia estou na peça de teatro e o Padre Carrara, com aquela imagem que tinha, assim, imponente, entrou na sala, chamou o ensaiador, mandou parar o ensaio, e estávamos lá, que é umas 10, 11 pessoas naquele ensaio, e veio ter comigo, volto a repetir, eu tinha 11 anos, lembro bem o ano e o mês. Até era uma peça que eu ia cantar e tudo, pessoal. E então, o padre, ainda naquele tom, digamos, italiano, disse-me assim: Luigi, a partir de hoje estás excluído, tanto do teatro como do xadrez. Pessoal, vocês imaginam a moça que ele me fez, ok? Lembro que nesse dia, quando cheguei a casa, fui para a cama, chorei toda a noite. Porque, para já, o acólito dele era mais velho pai do que eu, na altura, pai 10 anos. Tanto é que ele, passado uns anos, foi para a Polícia Judiciária. Portanto, ele tinha que já ter alguma idade. E então, portanto, eu conheci padres, conheci freiras, conheci acólitos, tive amigos que andavam também lá,
Portanto, eu acho que sei que se alguém conhece um bocado dos meandros da Igreja, sou eu, sem nunca ter sido, digamos, um seminarista ou coisa no género. A vida de padre não me seduzia por qualquer razão. Gostava dos movimentos juvenis, porque havia muito conhecimento, haviam pessoas muito eruditas, e naquela altura da vida, em Portugal, em cada 10 pessoas 9 eram quase estúpidas e ignorantes, o pessoal. Acreditem. Bom, isto para dizer o quê? Pronto, para dizer que eu, por muito que não queira, sou um homem da igreja. Eu vim da igreja. Quando nasci, o Papa que estava no pontificado era João 23, creio. Depois veio o Papa Paulo VI, que, como eu disse há pouco, ele e o Bento XVI eram, até chegar a este Papa, aqui o Leão XIV, eram os papas que mais percebiam de teologia. Okay? Então, pronto, eu, como disse, quando nasci o pontificado era de João 23, depois veio o Papa Paulo VI, depois veio o João Paulo I, Papa que foi um Papa italiano, que era conhecido pelo homem do seu sorriso, tinha um homem assim muito simpático. E então esse Papa foi Papa que é 30 e tal dias. Depois teve um ataque cardíaco e morreu. Mentira, pessoal. João Paulo I era um Papa muito saudável, tinha até muitos cuidados alimentares já à época. Tinha um bom staff. O staff de um Papa é igual ou superior ao do Presidente dos Estados Unidos, pessoal. Naquele dia o Papa João Paulo I jantou com todo o seu staff, e quando digo staff envolve cuidadores, médicos, enfim, toda a gente que vocês possam imaginar. E depois, antes de deitar, tomou aquilo, uma coisa que qualquer um de nós faz, tomar um chá, comer umas bolachas. O problema Entretanto, nessa noite morreu o Papa. Só chamaram, digamos, vamos por isto quase à época, o INEM, 5 horas depois do Papa ter sido encontrado morto. A chávena e o bolo do chá que o padre bebeu desapareceu misteriosamente. Claro, os papas não podem ser autopsiados. E então, dizem, ou dizia-se à época, porque estávamos no ano de 78, ok, pessoal, que o Papa foi envenenado com uma substância tóxica. Este tipo de envenenamentos era típico dos soviéticos, hoje dos russos. Pronto, o pessoal nunca quis investigar. Porquê? O João Paulo I conhecia bem o Vaticano e sabia das marochas que se fazia com o Vaticano e grupos da máfia, grupos mafiosos, onde entrava o banco Ambrosiano, que fazia a lavagem do dinheiro. E o Papa já sabia disso antes de chegar ao pontificado e estava a começar a combater, porque o Vaticano é um saco de gatos, pessoal. E então, claro, o Papa tinha que ser morto. Mas não era por isso, não era a máfia que ia matar o Papa, pessoal. Quem matou o Papa, na minha ótica, foram os soviéticos. Depois, o Papa morreu, claro, teve que fazer um novo conclave, e veio o João Paulo II, o polaco Karol Wojtyła. Que o Papa Karol Wojtyła, eu quero fazer aqui uma conexão entre o Karol Wojtyła e este Papa Leão XIV. Já vos vou explicar a conexão que há entre estes dois papas. Parece irrelevante, mas não é, pessoal. Tanto um Papa como o outro vieram para nos salvar. E vou-vos explicar isto com alguma clareza e lógica. Tá? O João Paulo II trazia uma agenda. A gente hoje preocupa-se muito com a Agenda 2030 e temos que nos preocupar. O Papa João Paulo II trazia a agenda de derrubar a União Soviética.
E assim foi conseguido. Claro que os russos sabiam ao que ele vinha, os soviéticos. Tanto é que quando tentaram matá-lo na Praça São Pedro a tiro, de que ele foi atingido e teve gravemente ferido e morreu por um triz, aquilo foi a mando do KGB, certo? Porque o Papa, isto foi em 81, creio, foi em 81. Portanto, o Papa também era para matar, por parte dos russos, porque os homens de esquerda não são cristãos, odeiam Cristo. Qualquer pessoa que seja de esquerda venera outro tipo de pessoas, outros profetas, ok? Um profeta de uma pessoa que seja de esquerda é o Lenin, é o Álvaro Cunhal, é o Karl Marx, é o Stalin, enfim, essas merdas todas, isso tudo que é doente para a mente, ok? E então o Papa, pronto, foi ferido, restabeleceu-se e continuou o seu pontificado. Que é o Muro de Berlim. O Papa, juntamente com o Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, com a Margaret Thatcher, Primeiro-Ministro da Grã-Bretanha, François Mitterrand, da França, mas que os portugueses não contavam para o Totobola, a Itália também não. Na Alemanha tínhamos o Helmut Kohl, pronto, por aí. Pronto, e assim foi derrubado o Muro de Berlim e depois levou à implosão da União Soviética, ok? A ideia que eu tenho é que se a gente soubesse o que se ia passar depois disso, ninguém tinha derrubado o Muro de Berlim, nem queriam que a União Soviética implodisse. Pronto, isto para dizer o quê? Que o Papa João Paulo II vinha com uma cartilha. Vinha para derrubar a União Soviética, para libertar todos os países que a União Soviética absorveu. Os países do Báltico, a Geórgia, sei lá, mais, estamos agora a esquecer deste país ocupado da Ucrânia. Pronto, a ideia era libertar esses países do jugo soviético. Pronto, entretanto o Papa João Paulo II morreu. Não me deixou grandes saudades, porque eu cheguei a enfrentar um tribunal eclesiástico e fui condenado justamente por João Paulo II de umas acusações que me fizeram. Tive que enfrentar o tribunal da Sé do Porto, ok? Mandaram um processo destas pessoas ao pessoal. Depois fui condenado a pagar 50 euros, uma coisa assim. Portanto, para dizer o quê? Entretanto, João Paulo II teve um pontificado muito grande. Também, este Papa chegou agora com 69 anos, o Karol Wojtyła chegou com 59, menos 10. Ainda era um homem jovem, ok? E então, pronto, mas vinha com uma missão feita. E então aqui passa o quê? Agora aqui ao Papa Leão XIV. Gosto do nome de Leão. Antes de Leão que Dragão, não é? Não, estou a brincar. E então, para dizer o quê? A Igreja Católica é uma igreja que... Eu sou católico, sou cristão. Aliás, tenho cuidado sempre de trazer aqui a minha cruz de Cristo. E sou daqueles que vai à igreja, ok, pessoal? Uma vez por semana. E não vou às missas dominicais, ok? Vou à igreja, entro, sento-me, estou lá sempre 20 minutos, por aí, faço as minhas orações, introspeções e saio, ok? A ideia que eu tenho deste Papa, para já é um Papa muito bem formado, é quase um académico, ok? Doutorado em matemática, é um homem que entregou a sua vida de caridade quase ao Peru, segundo dizem os historiadores. Ele foi nomeado cardeal há 2 anos, portanto, olhem só os cardeais que supostamente estavam em fila de espera. Este passou à frente por vários motivos. Primeiro, é o mais bem qualificado. E depois, este Papa faz-me lembrar o Papa João Paulo II. Ele vem com uma agenda. Pois é, pessoal. E vou-vos aqui dar uma pequena referência. Quando os americanos entraram na Primeira Guerra Mundial, foi uma guerra que começou
com os europeus, ok? Os americanos, quando entraram na Primeira Guerra Mundial, vieram para salvar a Europa e para derrubar os alemães. E assim o fizeram. Foi pena que também trouxessem na altura a mãe do Covid-19, que era a gripe espanhola. Mas pronto, isso seria outro assunto. Passado 20 anos, a Europa volta a entrar em guerra e se não são os americanos a entrar no conflito, hoje estamos todos a falar em alemão. Pronto, mais uma vez tiramos o chapéu aos americanos. Mas no ano a seguir, os americanos tiveram que ir também à Coreia para fazer subir a Coreia, os norte-coreanos, para cima e criar o paralelo 38. No Vietnã, a mesma merda. Os comunistas estavam a querer tomar o Vietnã todo e eles foram lá, pronto. Embora tenha havido um armistício, mas foi os americanos que criaram o Vietnã do Norte e do Sul. Mas na altura aquilo não foi a guerra propriamente só com o Vietnã. Foi com o Vietnã, com a China, com a União Soviética, com os países circundantes ali na Ásia. E este Papa vem com a mesma função que vieram os americanos na Segunda Guerra Mundial. Vêm para nos salvar do movimento marxista woke. Ou seja, antigamente nós receámos o comunismo. Hoje temos que recear o paneleirismo. Passo o termo, ok? Porque o movimento woke está a tomar conta das vidas das pessoas. Agora já não há revoluções do proletariado. Portanto, a esquerda agora já não tem muito onde se agarrar. E então estão a querer doutrinar as nossas crianças com aquele movimento LGBTQ+, e não sei o que é aquilo que eles se lembrarem. Para mim só há 2 géneros, pessoal, 2 géneros. O resto é tudo doença mental. Quem vos disser que há mais que 2 géneros, vocês podem logo olhar para vocês e dizer, este gajo é demente, tá? Pronto, isto para dizer o quê? Que o Papa Leão XIV já vem mandatado pelos Estados Unidos. Eles, pronto, devem ter estudado todos os cardeais que estavam, digamos, em risco de poder ser Papa, porque o que é um cardeal? O cardeal, vamos fazer aqui uma analogia com a tropa, ok? O cardeal são generais 4 estrelas. Quando passa a Papa, é um cardeal 5, é um general 5 estrelas, pronto. Percebem a ideia? O Papa Francisco não deixa saudades, era um Papa comunista, era um homem que, na minha ótica, não representava Pedro, porque o Papa, no fundo, não vem aqui representar Jesus de Nazaré. O Papa vem, digamos, tomar o lugar de um discípulo de Jesus, que era Pedro, daí sentar-se na cadeira de Pedro, ok? Pedro, irmão também de Tomé. O Papa Francisco era um Papa comunista, era um Papa não europeu, não ocidental, quero dizer. Daí o fracasso dele, não tinha uma cultura europeia. Já estava... o que é que faz também o Papa ser diferente? Não era só o facto de ele ser sul-americano. O Papa Francisco, antes de ser padre, antes de se entregar ao sacerdócio, isto está na biografia dele, ok? Foi por ter discoteca, pessoal. O Papa Francisco, antes de se entregar ao sacerdócio, comeu muita gaja, meu. Ele era um homem da noite, ok? Ele teve vícios e conheceu mundos e vidas que eu, não sendo padre nem por lá perto, nunca conhecerei, ok? Ao contrário de qualquer dos seus antecessores. Portanto, acho que foi um mau Papa, foi um Papa que já estava a permitir que a homossexualidade entrasse na Igreja Católica. Fiquem a saber que um homossexual nunca será cristão, ok? Nunca. Porque vai contra os valores cristãos. Porque a Igreja Católica defende a família. E um gay não vai ter filhos, certo? Se todos fôssemos homossexuais, o mundo extingue-se em menos de 120 anos. A humanidade. Bom, mas voltando aqui ao Papa Leão XIV. A ideia que eu tenho é que, pronto, traz uma agenda que é para nos ajudar, a nós cristãos, católicos e ao mundo ocidental, porque esta liberdade que a gente goza só há aqui na Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália. De resto não há mais em parte nenhuma do mundo. Ou se forem à Síria, na Síria mata-se 2 cristãos por dia. Ou se forem para o Irão, é a mesma merda. E eles vêm para cá e já fazem mesquitas. E dão um país muçulmano e tentem pedir fundos
para fazer uma igreja católica. Quem diz uma igreja católica, uma igreja, diz uma sinagoga. Vocês logo, cortam-nos logo ao meio, pessoal. Vocês não têm hipótese. Pronto, fazer o quê? Pá, a igreja católica tem muitos defeitos, tem aqueles casos de pedofilia, que a gente sabe que foram... Sabemos que conhecemos as vítimas e não conhecemos os agressores. Mas a igreja católica ainda tem uma coisa muito pior do que isso. Se bem que, para mim, a pedofilia é o crime mais hediondo. A gente nunca se pode esquecer que na igreja católica, no tempo da Inquisição Espanhola, que foram 700 anos, 7 séculos, 700 anos, em nome de Jesus de Nazaré e em nome de Deus, matava-se a grosso e a retalho. Ok? E matava-se pessoas por desporto. Portanto, eu como cristão, pá, se eu olhar de uma forma fria para a igreja católica, só vejo defeitos, pessoal. Por exemplo, os aposentos do Papa. Os aposentos do Papa é a coisa mais luxuosa que posso imaginar, pá. É torneira em ouro, maçanetas em ouro, telefone em ouro, é quase tudo em ouro, pá. Porque não pode ter plástico como nós. Pá, não vejo nada de cristão nessas merdas, meu. Os sapatos que o Papa usa, os sapatos vermelhos, por acaso este Francisco nunca usou, mas os sapatos do Papa são os sapatos vermelhos que se chama múlios, que custam entre 5 a 6 mil euros, pessoal. Isto não são princípios cristãos. E se falar no Vaticano, então muito pior. Pá, vocês vão ali à Capela Sistina, bem, só aquele teto pintado e feito por Miguel Ângelo, aquilo nem pode ter ar-condicionado, por causa dos frescos, das pinturas, essas coisas todas que lá estão. Estamos a falar de coisas que foram feitas praticamente no início do mundo da Renascença, ok? Miguel Ângelo foi contemporâneo de Leonardo da Vinci. Aliás, chegaram a ter desavenças. Há muita gente que não sabe isso, mas é verdade. Portanto, a Igreja Católica, o Vaticano, hoje tem quase 1 quilómetro, 2 quilómetros de território. Na Idade Média, o Vaticano era o tamanho de Portugal, pessoal. Okay? A Itália é um país sui generis, tem 2 países lá dentro, tem o Vaticano e São Marino. Mas voltando, o São Marino que se lixe, mas o Vaticano, o Papa é um chefe de Estado. É o chefe de Estado de 800 milhões de católicos. Ok? E eu entendo que pá, a igreja pode ter muitos defeitos, mas há uma coisa que quero que vocês saibam. Todo o conhecimento veio das igrejas. Tivemos reis em Portugal que não sabiam ler nem escrever. Eram padres, freiras e coisas no género que trouxeram conhecimento. Okay? A igreja pode ter muitos defeitos, mas o conhecimento veio de lá. As primeiras faculdades eram conventos. Ok? A igreja, a religião mais antiga é a judaica. A igreja cristã, o cristianismo, há muitas pessoas que não sabem, mas o cristianismo não nasceu logo após a morte de Cristo. Só passado 5 séculos é que veio o cristianismo, pessoal. Pronto. Não critico ninguém que seja ateu, agnóstico. Ateu quer dizer sem Deus. Agnóstico é aqueles que acreditam hoje, não acreditam amanhã. Assim como também não critico quem não acredita no metafísico, supostamente em Deus. Mas este Papa, Leão XIV, vem para nos salvar do movimento woke, do wokeismo, porque a nossa sociedade está, a sociedade europeia, não é? Está em risco, pessoal, com esta imigração pela Europa toda. Este Papa basicamente foi mandado por Donald Trump, por incrível que pareça, mas é verdade. E pronto, no fundo tivemos muita sorte, porque ele tem um currículo invejável, é um homem que fala 5 idiomas fluentes, 8 noutras línguas a dar uns pequenos toques, é um homem doutorado em matemática e noutras matérias, portanto, agora imaginem em teologia, não é? Porque digamos que é a ciência
da Igreja. Tivemos muita sorte, desejo muita sorte e muita saúde para este Papa Leão XIV. É um homem mais moderno. Pá, a Igreja tem que olhar, o Vaticano tem que olhar para o mundo de uma forma diferente, tem que olhar com os olhos de 2025 e não com os olhos da Idade Média e coisas no género. Porque a Igreja, ao longo dos tempos, segundo a minha perspectiva, tem cometido muitos erros, pessoal. Posso-vos contar aqui por exemplo, eu lembro quando fui para a catequese, eu tinha um catecismo, todos tínhamos, não é? Que devem calcular. Pasmem-se, na primeira, na segunda ou na terceira página vinha o acidente do Titanic. É verdade. E vinha o acidente do Titanic porque o arquiteto naval que criou o Titanic, antes já tinha feito outros transatlânticos, o caso do Britannic e o Olympic. Aliás, o comandante Smith, que morreu no Titanic, ele era o comandante do Olympic. O Titanic só era mais comprido que o Olympic, imaginem, pai, 10 metros. Bom, mas aquilo era uma grande obra em 1912. E depois houve aquela frase de exagero de quem constrói uma coisa assim muito, muito especial. O fulano, o arquiteto, disse: isto aqui é uma grande obra, meu, fogo, isto é inafundável, este navio, nem Deus consegue afundar. E como todos sabem, na viagem inaugural do transatlântico Titanic, em 1912, depois de sair, ele veio de Southampton a França, e depois de França é que... Pronto, mas a gente depois sabe a história, bateu num iceberg e afundou. A Igreja Católica, porque logo naquela frase que o arquiteto naval tinha dito, que o navio era inafundável e nem Deus o conseguia afundar, e depois logo aquilo no catecismo que eu tive em Catraia, pessoal, que era para quê? Para a gente temer a Deus. Não gosto da expressão temente a Deus. Espera aí, aquela frase não está provada em lado nenhum, não há ninguém que consiga provar. Quem disse a frase não está escrito em lado nenhum. Aquilo foi lá algum humano que disse aquilo, e em 1912, o Titanic era um navio enorme, mas era um navio a carvão, certo? Não era a diesel, que devem calcular. E então, para dizer o quê? A Igreja tem muitos erros, na minha perspectiva, a Igreja Católica. E então, pegou naquela frase, pôs logo no catecismo que eu conheci, que era para a gente nunca, para temermos sempre a Deus. Eu nunca temi Deus, pá. Eu sou cristão, sou católico, não tenho Deus. Nem ninguém tem que temer Deus. No dia em que algum de vocês temer Deus, deixou de ser cristão. Ok? Pronto. E a Igreja tem esses pequenos falhanços. Mas, agora, este Papa tem que adaptar a Igreja Católica. Por exemplo, eu sou a favor que os padres casem. Ok? Na verdade, os padres sempre casaram. Os padres deixaram de casar por volta do século XI. E porquê é que deixaram de casar? Porque a Igreja começou a ganhar muito dinheiro, muito espólio, e depois os padres tinham filhos. Houveram papas que tiveram 4, 5 filhos, meu. Porque na altura era permitido. E então, quando a Igreja Católica percebeu que estavam a faturar muito dinheiro, obrigou, a partir de um determinado tempo, que os padres jurassem, não podiam casar, e tinham que jurar celibato. E o celibato, numa linguagem brejeira, é tipo, não podes ir ao peito e não podes ter filhos, ok? Não podes ter descendência. Pronto, há homens que se entregam à Igreja, eu acredito nesses homens, e pronto, e assim a partir daí começou. Para vocês verem, Maria Madalena, que era a namorada de Jesus de Nazaré, ficou para a história como uma prostituta. Qual era a lógica? Afastar as mulheres da Igreja. Vocês viram agora o conclave. Conclave quer dizer fechado à chave. Ok? Pronto. A palavra conclave em latim significa fechado à chave. E então, vocês quando viram um conclave só veem homens, meu. Não faz sentido. Não faz sentido. Uma porrada de cardeais, todos de ceias, não vi ali uma mulher. Eu andei na igreja há muitos anos. Nos grupos juvenis, e de teatro, e de jogos, não sei o quê.
as pessoas que mais via ajudar na igreja eram as mulheres, meu. E então, olhem só esta hipocrisia. Uma mulher pode ser médica, engenheira, enfermeira, sei lá, eletrotécnica, pode ser astronauta, mas não pode ser sacerdotisa, já viram? Ou seja, uma mulher nunca pode ser padre, pronto, ok? Se uma mulher não pode exercer o sacerdócio, eu se fosse mulher, não entrava numa igreja, meu. E eu sou católico, sou cristão. Esta é a verdade. A igreja não pode ser uma coisa de machistas, meu. Isto é, não deixar a mulher participar também num sacerdócio, basicamente é quase que meter uma burca numa mulher ocidental, pessoal. É isso. Porque eu vejo a Igreja Católica e o cristianismo de uma forma diferente. Pá, eu conheci ao longo da minha vida de jovem, quando andava mais por esses registros, conheci muitos padres que, como homens, não valiam a ponta de um corno, pá. Ok? Pronto, não sei qual foi o motivo que os levou, mas nunca saíram de padres. Foi sempre lá isso. Não eram homens com iniciativa. Pá, também nunca vi nada assim de especial, criminoso. Mas vi que eram homens que estavam acomodados a um estilo de vida de conforto, estavam na zona de conforto, pronto. Não se queriam chatear, tinham, digamos, o respeito de toda a gente, porque as pessoas na altura, havia muita gente que ia à igreja por medo, ok? Vocês, vocês para serem cristãos, não precisam de ir à igreja, pessoal. Vocês podem rezar no vosso quarto, sei lá, vocês podem rezar em qualquer parte, meu. E depois identificarem-se com valores cristãos, não é? Portanto, não me conformo que haja uma igreja que ponha as mulheres de lado. Por exemplo, porque é que nasceu, por exemplo, na Inglaterra, uma coisa que eu queria dizer, este Papa vem de um país onde o cristianismo não conta para termossos, meu. Aliás, lembro-me quando John Kennedy, que é o presidente dos Estados Unidos, que foi assassinado em 63, foi eleito o primeiro presidente católico. Ser católico na América era qualquer coisa assim transcendental. Este Papa, o Leão XIV, vem de um país que basicamente é tudo anglicano, ou evangélico, se quiserem, ou protestante também, se quiserem, vai dar ao mesmo. E porquê? Porque os Estados Unidos foram no passado uma colónia britânica. E como é que nasce a religião na Inglaterra? É quando o Eduardo VIII, que tinha o mau hábito de matar as esposas porque lhe davam filhos para a sucessão da coroa, um dia pediu, porque o Papa à época mandava em tudo, mandou uma espécie de uma carta ao Papa e tal, e pediu de divórcio. E o Papa não lhe deu divórcio. Ele disse, não, até eu vou fazer uma religião. E criou a religião anglicana. Portanto, o rei de Inglaterra, o Carlos III, ele é rei e é Papa. Portanto, ele é o Papa da religião anglicana, já viram? E depois, todo o United Kingdom, todo o Reino Unido, não é? Estamos a falar depois de Gales, da Escócia e da Irlanda. Pronto. Fazer o quê? A Igreja Católica tem muitas incongruências e tem que se adaptar aos tempos modernos. E quando vejo um conclave e só vejo homens, eu fico passado, meu. Porque não faz sentido. Porque isso parece que estamos no Islão. Vocês forem a um país islâmico, a mulher é tratada abaixo de cão. A mulher só existe para fins reprodutivos, mais nada, meu. E a Igreja Católica tem que perceber que a mulher tem que ter um papel ativo e preponderante na Igreja. Eu só acredito verdadeiramente na Igreja quando vir mulheres também a poder exercer o sacerdócio. Bom, vamos pôr uma linguagem assim mais clara. Ser padres, pronto. Enquanto isso não acontecer, a Igreja Católica está a falhar, pessoal. Assim, eu estou a dizer isto agora em 2025, se assisto há 150 anos atrás, eu era queimado vivo, tipo uma fogueira da Inquisição. Ok? Pronto, pessoal, é assim, desejo muita sorte ao novo Papa
parece-me um homem certo. Claro que este homem não apareceu agora aqui por acaso. Este homem foi escolhido por presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Está por trás disto. Também foi assessoriado por cardeais. Porque qual é a ideia deste Leão XIV? É justamente travar o movimento marxista-wokista, ok? Para ver se a gente para com esta onda de LGBTs, de doutrinação da homossexualidade nas nossas crianças nas escolas, e tudo isso, e este mundo que me querem fazer convencer que há mais que 2 géneros. Claro, para mim só há o masculino e feminino, mas há muita gente, pronto, já que é para 35 géneros. Portanto, tudo que for acima de 2 géneros, repito, são doenças mentais, são transtornos. Ok, pessoal? E pronto, queria-vos só contar isto. Estou muito satisfeito pelo Papa americano. Pronto, a gente não está habituado aos papas americanos. Também durante séculos foram papas italianos. Já tivemos um papa português. Pois é, o Pedro Spano. Ele foi papa também um pouquíssimo tempo. Acho que era o Pio X ou Pio XII, por aí. Portanto, mas a Igreja Portuguesa não tem expressão a nível... também nós temos que 2 cardeais. Acho que devemos ter para aí 2 cardeais ou 3. O cardeal é quase como ir à Liga dos Campeões, o pessoal, no futebol. Não estou a ver Portugal um dia ter um Papa, não acredito. Tinha que ser um homem muito... Portugal tinha que ter uma grande expressão política e outras coisas mais. Não? Os cardeais... se bem que a Itália, pronto, já manteram quase todos os italianos, porque a Itália já tinha uma tradição. Pronto, em relação ao Vaticano, acho que tem que se acabar com essas torneiras em ouro, com essas maçanetas em ouro, com os telefones em ouro, por começar a pôr latão, plástico, as coisas normais, porque tudo isso não são valores cristãos. Aquela guarda pretoriana, suíça e tal. Pronto, esse é liberado, pode ser uma tradição, mas fica muito caro, pessoal. O Vaticano é uma fonte de dinheiro que vocês não imaginam, meu. Aquilo produz dinheiro, está com pau. Pronto, espero que, para terminar, espero que este Papa tenha muita sorte, muita saudinha. Ele parece ser um homem muito simpático, qualidades tem ele, currículo tem ele, pronto, mas já percebi que o Papa traz uma agenda, que é parar o movimento woke. Isso, só por isso agrada muito, ok, pessoal? Pronto, um abraço para todos, saudações cristãs.